Salve, salve alunos! Seja bem-vindo ao canal do Estudo da Física com o professor Jojo. E nessa aula nós vamos resolver alguns exercícios sobre o magnetismo. O primeiro exercício é da Unesp de São Paulo. Vamos ler o enunciado junto comigo. Um ímã em forma de barra, com seus polos norte e sul, é colocado sobre uma superfície coberta com partículas de limalha de ferro, fazendo com que ele se alinhe segundo seu campo magnético. Se 4 pequenas bússolas, 1, 2, 3 e 4, forem colocadas em repouso na posição indicadas na figura, no mesmo plano que contém a limalha, suas agulhas magnéticas orientam-se segundo as linhas de campo magnético criado pelo ímã. Desconsiderando o campo magnético terrestre e considerando que a agulha magnética de cada bússola seja representada por uma seta que se orienta na mesma direção e no mesmo sentido do vetor campo magnético, associado ao ponto em que ela foi colocada, assinale a alternativa que indica correta e, respectivamente, as configurações das agulhas na bússola 1, 2, 3 e 4 na situação descrita. Bom, pessoal, primeiro não tenha medo, tá? O texto ele é grande, se você precisar ler mais uma vez para entender, leia, certo? Mas existem duas coisas aqui que me chamaram a atenção nessa primeira leitura. Veja só quais são elas. A primeira é que ele falou que a barra de ferro ela tem os seus polos norte e sul e é colocada na superfície coberta com limalha de ferro, certo? Fazendo com que ela se alinhe segundo o campo magnético, tá? Então, eu preciso lembrar que as linhas de indução magnética em um ímã, do lado externo ao ímã, sempre vai do polo norte para o polo sul. Então, vamos fazer esse desenho na figura aqui. Então, olha só, ela sempre vai do polo norte para o sul, as linhas de indução magnética. Então, norte para o sul, do lado de fora, tá aqui, norte para o sul, do lado de fora, tá? Isso é muito importante. A segunda coisa que me chama a atenção nesse enunciado é justamente quando ele fala que eu vou desconsiderar o campo magnético terrestre, então as bússolas elas só vão sofrer influência das linhas de indução magnética dessa barra de ímã e que cada bússola ela vai ter o mesmo sentido, ó, e a mesma direção, ó, o mesmo sentido e a mesma direção do vetor campo magnético associado ao ponto em que ela foi colocada, certo? Então, olhando a linha de indução magnética que eu desenhei aqui na figura, certo? Eu consigo representar os vetores de indução magnética em cada ponto onde foi colocada a bússola. Então, veja, a primeira bússola, o vetor campo magnético, ele tem que fazer esse sentido, ele tem que entrar no polo sul. Então, eu vou olhar na resposta qual delas tem aquele desenho do vetor magnético. Então, a primeira não tem, a segunda tem, tá? A letra C tem, na letra B também tem, na letra D também tem e na letra E não tem. Então, nessa primeira coisa que eu fiz ali, eu já eliminei duas respostas, a e a E, tá? No nosso na nossa segunda bússola, o vetor ele vai da direita para a esquerda, certo? Então, eu tenho que olhar isso, ó. Na letra B, ela vai da esquerda para a direita, então não pode, tá? O sentido contrário, né? E na letra C, tá correto, ele vai da direita para a esquerda. Na letra E, ele já tá ao contrário de novo, ele vai da esquerda para a direita, então não pode. Então veja que eu já eliminei a letra D, a letra B, a letra E e a letra A. Então a nossa resposta é a letra C. Só confirmando aqui, certo? Na figura 3, ele é de saída, ou seja, da esquerda para a direita, então tá certo, tudo bem? E no 4, ele vai da direita para a esquerda, igual na 2, tá aqui, então tá certinho, confirmando a nossa resposta, a letra C, tá ok? Vamos para o segundo exercício. Esse segundo exercício é da UFB, tá? Há 3 barras AB, CD e EF aparentemente idênticas. Experimentalmente, constata-se que, então, eu tenho essa barra, que tem o polo A e o polo B, a segunda barra que tem o polo C, o polo D,
e a terceira barra que tem o polo E e o polo F. O que ele faz? Na primeira suposição, ele fala que a extremidade de A atrai a extremidade de D. Então, assim, ó, o polo A e o polo D, o A ele vai atrair o polo D. Bom, primeiro eu tenho que lembrar, todo ímã ele atrai metal, certo? Mas ele também atrai ímãs. Só que quando ele é metal, ele só atrai. Quando é ímã, ele também pode fazer uma repulsão, tá? Então, essa primeira informação aqui é importante. Vamos para a segunda informação. Ó, o A, ele vai atrair também a extremidade de C. Então, só nessas duas informações, vamos lá, olha só. Se o A, ele atrai o polo D dessa barra, e o A, ele atrai o polo C dessa barra, então, se o polo A dessa barra, ele está atraindo o polo D, mas também está atraindo o polo C, certo? Significa uma coisa, ou a barra AB, ela é barra de ferro, ou a barra CD é uma barra de ferro, tudo bem? Vamos para a terceira informação, então. D repele, tá? D, ele repele a extremidade E. O que acontece aqui? Ele tem uma repulsão, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Se o D está repelindo o polo E, é porque essas duas barras só podem ser ímãs. Porque eu só tenho repulsão quando for dois ímãs. Então, a barra CD, ela é um ímã. A barra EF também vai ser um ímã. Logo, a barra AB, ela vai ser uma barra de ferro, porque ela só atrai os dois polos, seja positivo ou negativo, da barra CD, certo? Com essa informação, nós temos que a resposta correta é a letra C, tá? A barra AB é de ferro e a CD e a EF são ímãs. Perfeito? Vamos para o terceiro exercício, então. Esse terceiro exercício é da UDESC, tá? Então, vamos ler o enunciado. Analise as proposições relacionadas às linhas de campo elétrico e as de campo magnético. Então, a primeira proposição. Ó. As linhas de força do campo elétrico se estendem apontando para fora de uma carga pontual positiva e para dentro de uma carga pontual negativa. Aí eu tenho que lembrar que a gente já estudou que carga positiva e carga negativa. Na carga positiva, o campo elétrico ele é sempre de saída, certo? Agora, na carga negativa, o campo elétrico ele é sempre de entrada, tudo bem? Então, é exatamente o que essa preposição 1 ela está dizendo. Então, essa preposição 1 ela é verdadeira, tá? Vamos para a preposição 2. As linhas de campo magnético não nascem nem morrem nos ímãs, apenas atravessam, ao contrário do que ocorre com os corpos condutores eletrizados que originam os campos elétricos. Bom, tem que lembrar novamente de um corpo carregado eletricamente. Eu só possuo campo elétrico para fora do corpo, certo? Internamente eu não tenho campo elétrico, tá? A não ser que ela seja uma barra, um corpo inteiramente maciço e eu possui carga elétrica em toda a sua extremidade. Mas, se ele for um corpo condutor, né, toda a carga dele está em volta, ou seja, está na superfície dela, portanto eu tenho campo elétrico a partir desse ponto e internamente eu não tenho campo elétrico. Já os ímãs, ele vai ter linhas de indução magnética tanto externamente como internamente. Então, essa preposição 2 também está correta. A proposição 3 fala o seguinte, ó, a concentração das linhas de força do campo elétrico ou das linhas de campo magnético indica qualitativamente onde a intensidade do respectivo campo é maior. Isso é óbvio, né, gente? Se eu tiver duas linhas de campo afastadas, eu tenho uma força relacionada ao magnetismo ou ao campo elétrico. Mas se essas linhas de campo forem muito pertas, eu tenho uma densidade de linhas muito grande. E quanto maior a densidade de linhas eu tenho, mais forte seria o campo magnético ou mais forte seria o campo elétrico.
Então, essa preposição 3 também está correta. Logo, todas as alternativas, todas as preposições são verdadeiras. Resposta correta, letra E. O quarto exercício é da CES Gran Rio, do Rio de Janeiro, e fala o seguinte: a bússola representada na figura abaixo repousa sobre sua mesa de trabalho. O retângulo tracejado representa a posição em que você vai colocar o ímã com os polos respectivos nas posições indicadas em presença do ímã. A agulha da bússola permanecerá como? Em qual situação? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, se você observou, nós temos um ímã, e esse ímã ele tem o polo norte e o polo sul. Tá? O polo norte ele está em vermelho e o polo sul está em azul, certo? Bom, a bússola ela tem que ser atraída por esse ímã, correto? Então, o polo norte tem que atrair o polo sul. E o polo sul, ele é o quê? Azul, tá? Então, eu tenho a bússola que está aqui, desenhada assim. Então, a parte azul é aqui, a parte sul, e a parte vermelha é a parte norte. Essa configuração é da alternativa letra B, tá? Lembrando que o ímã, ele sempre vai do norte para o sul externamente, tá? Mas sempre vai do sul para o norte internamente. Então, se eu fazer o vetor indução magnética aqui saindo do norte, eu tenho um vetor desse sentido, certo? Então, aqui eu tenho o norte, então o norte se alinha, e o sul está aqui, ele se alinha, porque ele vai manter a mesma configuração do vetor indução magnética, tá? Então, a resposta correta, letra B. Vamos para o último exercício, tá? Ele fala o seguinte, ó. Sobre as linhas de indução magnética de um ímã, assinale a alternativa correta. Letra A. As linhas de indução magnética são abertas no norte magnético e são fechadas no sul magnético dos ímãs, tá? Bom, primeiro, o que é uma linha fechada? Ela é como se fosse uma espiral, certo? Então, se ela é como se fosse uma espiral, ela sai do polo norte, vai para o polo sul e passa por dentro do ímã, saindo do sul para o norte. Então, eu não tenho linhas abertas, tá? Eu só tenho linhas fechadas. Então, letra A está errada. Letra B. As linhas de indução magnética são sempre abertas. Não, não são abertas, são fechadas. São fechadas, né? Letra C. As linhas de indução magnética são fechadas. Bom, isso é verdade, né? E emergem do norte magnético e adentram no sul magnético do ímã. Bom, a palavra emerge significa que ele está saindo do polo norte e eles adentram. Então, quer dizer que ele está entrando no polo sul. Ou seja, eu estou falando da linha de indução magnética externamente, que fala que ele vai do norte para o sul. Então, essa alternativa está correta, tá? Bom, já achamos a resposta, mas vamos ver por que a letra D e a letra E está errada. Ó, letra D. Um ímã pode apresentar apenas o sul ou apenas o norte magnético. Mentira, né? Todo ímã ele tem um dipolo magnético. Ele sempre tem o polo norte e o polo sul. A letra E. Ao quebrarmos o ímã ao meio, uma das suas metades será de polaridade sul e a outra será de polaridade norte. Mentira, né? Quando você pega um ímã, esse ímã ele sempre vai ter o dipolo magnético, o sul e o norte. Se você quebrar ele, cada pedaço dele será montado com o polo sul e o polo norte, e não um sul e um outro norte. Então essa questão também está errada. Então só a resposta correta, letra C, tá? Muito bem, essa foi a nossa aula de resolução de exercício de magnetismo e ímãs. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezinho pra gente. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva e clique no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Bons estudos e até a nossa próxima aula.